Bem-vinda a mais um vídeo, eu sou Joyce Martins e esse é o meu canal. Hoje é o primeiro vídeo do quadro Testemunhas Eternas. Nesse quadro eu vou contar histórias de pessoas que marcaram a sua geração e tornaram testemunhas eternas, que sempre serão lembradas. Então prepare-se para se emocionar e aprender com histórias de vida única e inspiradoras. Um dos líderes cristãos mais influentes do século XX e com uma carreira que durou por quase 6 décadas. Hoje vamos conhecer a história de William Franklin Graham Jr., conhecido como Billy Graham. Would you welcome, please, evangelist, author, educator, One of the most and here he is, Billy Graham. Dr. Billy Graham. Billy Graham. No dia 7 de novembro de 1918, em uma fazenda leiteira localizada em Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, Morrow Graham deu à luz ao seu primogênito. Billy Graham tinha 3 irmãos, seus pais eram cristãos e faziam parte da igreja presbiteriana reformada associada. Ele pegou o hábito de ler livros na infância e um dos seus preferidos era o livro de Tarzan. He read every Tarzan book and then he would go down in the woods and he would try to act out. So didn't work too well. Embora ele tenha crescido na igreja, quando era adolescente, ele não gostava muito de ir. Ele fala que ele ia empurrado. Um evangelista chamado Mordecai fazia encontros de avivamento que duravam meses em várias cidades. E em 1934, ele fez um desses encontros em Charlotte, que durou cerca de 3 meses. Em uma entrevista, Billy Graham falou que não tinha vontade nenhuma de ir nesses encontros, porque ele achava que era um tipo de circo ou um tipo de evento emotivo. Só que foi passando semanas e esses encontros foram ficando lotados. Tinha cerca de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. E isso despertou a curiosidade dele. Tanta gente reunida no lugar, o que será que realmente está acontecendo ali? E após algumas semanas, ele começou a ir nesses encontros. Billy Graham fala que mesmo sendo membro de uma igreja, ele não percebia que faltava algo em sua vida. E esses cultos fez perceber que ele não tinha um relacionamento pessoal com Cristo. E em uma noite fizeram um convite para quem queria aceitar Jesus como seu Salvador. E ele, sem hesitar, foi à frente e disse: Senhor, estou aqui. A partir daí, houve uma mudança radical na vida dele. Familiares próximos perceberam que ele realmente tinha se convertido. Nessa época, ele tinha 16 anos. Aos 18 anos, ele foi estudar na faculdade Bob Jones, no Tennessee, só que ele não se adaptou. Em janeiro do ano seguinte, ele começou a estudar no Instituto Bíblico da Flórida. As oportunidades para pregar foi surgindo de forma lentamente nessa época. E em 1939, ele foi ordenado ao ministério pastoral de uma igreja batista. No ano seguinte, ele formou em teologia e após ele fez antropologia. Em 1943, ele se tornou bacharel em artes e se casou com uma chinesa americana chamada Ruth Bell. Juntos tiveram 5 filhos. 2 deles é Frank Graham III e Anne Graham, que dão continuidade ao legado dele até hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, ele pregou em todo o território norte-americano e na Europa. E foi nesse período que ele se destacou como uma figura proeminente de evangelização protestante. Em 1948, ele começou a fazer eventos evangelísticos com o nome de Cruzadas. E aos poucos foram aparecendo mais e mais gente para ouvir ele pregar. E em uma noite dessas cruzadas, ele chegou, o evento estava lotado de repórteres. Ele achou estranho, porque isso nunca aconteceu. Ele chegou até a perguntar: o que está acontecendo? Por que está todo mundo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? E um deles respondeu o seguinte: And he showed him a piece of paper that looked like it had been torn off of a wire service machine, and there were 2 famous words on it. Puff Graham. Era um repórter bastante conhecido nessa época. A partir disso, Billy Graham ficou conhecido em todo o país e as suas cruzadas ficaram cada vez mais cheias. E o mais curioso disso é que ninguém até hoje sabe o porquê o William ajudou Billy Graham, porque eles não se conheciam, não tinham contato, nunca tinham se visto. Nessas cruzadas começou a reunir milhares de pessoas. Ele pregava em parques, estágios e locais públicos.
E tudo aconteceu muito rápido e chegou uma hora que ele não tinha sermões para pregar. Os amigos que andavam com ele começaram a dar sermões para ele pregar. Só que ele se incomodava um pouco com isso. E um dia ele se ajoelhou em frente à sua cama com a Bíblia aberta, orou para Deus, falando o seguinte: Senhor, se for para eu continuar, me dê mais mensagens para essas pessoas. E assim foi feito. The Bible, from Genesis to Revelation, points to Christ. And the Bible says you can have your sins forgiven. Why? Because we're sinners. We cannot solve our problems. And I believe today that the American people are hungry to hear the voice of God. E em 1950, ele fundou a Associação Evangelística Billy Graham. E em 57, começou a transmitir na TV essas cruzadas evangelísticas. E a partir daí, ele foi convidado para vários programas de televisão, de rádios. E foi nesse mesmo ano que ele convidou Martin Luther King para pregar em uma de suas cruzadas. E isso foi algo histórico. Ele tinha uma relação com os presidentes dos Estados Unidos e chegou até a aconselhar algum deles. Em 2005, ele pregou em sua última cruzada. E as cruzadas seguintes foram feitas pelo seu filho, Frank Graham III. So many times lately do I fear death? No, I look forward to death with great anticipation. I'm looking forward to seeing God face to face. Nessa época, ele já planejava sua saída da vida pública devido a vários problemas de saúde. Um deles era o Parkinson, ele tinha fratura no quadril, câncer de próstata e alguns problemas respiratórios. Em 2011, em uma entrevista, ele foi questionado se ele teria feito as coisas de maneira diferente. E para surpresa de muitos, ele falou que sim, que uma das coisas que ele teria feito diferente era ter ido em menos conferências e passado mais tempo com sua família. Ele também queria ter estudado mais e pregado menos. E isso ele fala que ele dá até esse conselho para os próximos evangelistas. Tenha menos compromissos e passam mais tempo com sua família. No dia 21 de fevereiro de 2018, Billy Graham faleceu em sua casa na Carolina do Norte, aos 99 anos de idade. Is mourning the loss of one of the most influential people in history. Deixando um legado de audiência de quase 210 milhões de pessoas em 185 países. O foco dos seus sermões era: Jesus Cristo é o único caminho da salvação. De acordo com sua equipe, mais de 3,2 milhões de pessoas responderam ao convite das cruzadas para aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Ele pregou em 417 cruzadas, incluindo 226 nos Estados Unidos e 195 no exterior. Fez participação em programas de rádio, de televisão, pregou em igrejas e escreveu 34 livros. It's often said that someday you'll read that Billy Graham is dead. He said, don't you believe one word of it. He said, I'll be more alive than I am now. I'll have just changed addresses, that's all. And I can only imagine what it was like for my father to step into heaven. And there was the Lord Jesus Christ to say, well done, good and faithful servant. There was the throne of God. Can you just imagine that? My mother, his mother, father, friends, clapping, cheering, bells ringing, trumpets blowing. Not because it was Billy Graham. It's just another child of God had come home. Another child of God. Essa é a história resumida de Billy Graham. Se você conhecia ou não, me conta aqui nos comentários. Se você gosta do meu conteúdo, curte e compartilhe. E até a próxima história. Tchau!